Como cristão, nós precisamos ter uma alegria consistente, não só para que tenhamos um sentimento feliz, mas por causa do nosso testemunho ao mundo. Estou fazendo uma série chamada A Decepção das Expectativas Irreais. Sabe, eu ensino as pessoas sempre sobre esperar grandes coisas. Acho que não devemos sair por aí esperando por problemas ou esperando que todos os dias haja uma situação difícil, mas nós vivemos em um mundo real, com problemas reais e que é muito mal, com um diabo grande e muitos demônios que odeiam os cristãos. E o fato é que, graças a Deus por podermos orar e acreditar e ter sonhos e ter visões e por Deus fazer tantas coisas incríveis. Sabe, a verdade é que realmente Deus faz muitas coisas incríveis em nossas vidas. Quero dizer, são realmente coisas fenomenais, incríveis. E muitas vezes são pequenas coisas que deixamos passar e não prestamos atenção. Um exemplo rápido. Estávamos fora da cidade, fomos assistir a um cover do Elvis. Eu era adolescente quando Elvis era bem famoso e então ainda gosto de ouvi-lo cantar. E então tínhamos os ingressos e uma das nossas filhas decidiu que queria ir conosco e estávamos fora da cidade. Todos os ingressos haviam se esgotado antes do dia do show. Então, conseguimos um ingresso para ela, mas nós íamos ficar muito separados. E então, eu disse, vamos orar para que apareçam lugares livres ao nosso lado ou do seu lado, para que possamos sentar juntos. Agora, sabe, no natural, o seu cérebro vai dizer, bem, isso não vai acontecer, já falaram que o teatro está completamente lotado, mas, e realmente, todos os lugares estavam ocupados. Eu vi um lugar vazio na nossa frente, sabe? Mas, ao lado da minha filha, havia 4 lugares de pessoas que não apareceram. Aí você pensa, mas quer saber? Aquilo foi Deus aparecendo. E nós vemos estas coisas como coincidências. Mas eu encorajo a você a orar sobre tudo. Sabe, deixe a oração ser como seu respirar. Apenas abra a porta e dê a Deus uma oportunidade de trabalhar em sua vida. E o que quer que você faça, não vamos nos acostumar com Deus. Vamos lá, cristãos? Não vamos nos acostumar tanto com Deus que esqueçamos o quão empolgante é conhecê-lo. Mas mesmo no meio disso e de todas as bênçãos que recebemos, existem muitas pessoas, sabe, infelizes nesse mundo e muitas delas são cristãs. E se formos realmente honestos, muitos e muitos cristãos estão descontentes. Não são contentes. Tem sempre uma outra coisa que nós estamos buscando. Algo errado com a igreja, eu vou para outra igreja, lá eu vou ser feliz. Tem algo errado com esse trabalho, eu vou para outro então, eu vou ser feliz. Sabe? Pergunto, quando é que vamos mesmo decidir ser feliz? Seria hoje? E ser feliz com a vida que temos, porque a vida que você tem agora é a vida que você tem. E odiá-la não te fará ter uma vida melhor. E provavelmente você tem uma boa vida se você tiver a perspectiva certa. Então, eu comecei a falar que não são só as nossas circunstâncias ou as pessoas ao nosso redor que nos deixam infelizes, mas na verdade é o que nós esperamos que as pessoas façam. Eu compartilhei que há muitos anos atrás, e com certeza muitos fazem isso, eu estava muito brava com o Dave porque ele não estava fazendo o que eu achava que me faria feliz, sabe? Então eu realmente tinha uma expectativa irreal, porque coloquei nele a responsabilidade de me manter feliz. E sempre que você espera que uma outra pessoa te faça feliz o tempo todo, você vai ser desapontado, porque elas também esperam que você as faça feliz. E então Deus me disse um dia, pare de jogar para o Dave a responsabilidade pela sua alegria. Isto é responsabilidade sua. Então temos todos os tipos de expectativas irreais. E o que acontece é que quando nós estamos esperando algo que, sabe como
Como a Bíblia diz, no mundo você terá aflições, mas nós ficamos tão surpresos quando temos problemas. E você diz, bem, Deus, eu não entendo porque isso está acontecendo comigo. Eu não entendo. Não ficamos tão chocados quando acontece com outros. Nós dizemos, bem, isso faz parte da vida, sabe? Apenas confie em Deus, acredite em Deus. Mas quando acontece conosco é totalmente diferente. E então, realmente o que eu quero passar nesta mensagem é que realmente acho que nós estamos em um tempo na história da igreja e na história mundial que, como cristãos, precisamos ter uma alegria consistente, não só para que tenhamos um sentimento feliz, mas por causa do nosso testemunho ao mundo. E temos que ser diferentes do que eles são. Temos que ser, e deveríamos ser, e eles nunca vão querer o que nós temos ou ficar interessados na nossa história sobre o nosso Jesus se parecermos miseráveis o tempo todo. E se não lidarmos com a vida de forma diferente da deles. Então, eu quero que nós, vou chamar isso de jogar o jogo com o diabo, embora nunca devemos facilitar para ele, nem pensar em brincar com ele, mas o seu objetivo é deixá-lo chateado. Ele se prepara para nos perturbar. Ele sabe quais os botões apertar, ele nos observa muito de perto, ele sabe exatamente quando estamos em um momento frágil, quando ele pode vir contra nós e nos fazer perder a nossa calma, perder a nossa paciência, ficar com raiva, chateados, perder a nossa paz e falar um monte de coisas que realmente não deveríamos falar. Alguém aqui pode concordar e dizer amém? Então, eu gosto de jogar este jogo, de tentar ver, sabe, quantas vezes eu consigo passar por estas provações e permanecer totalmente estável. Porque eu aposto que isto realmente frustra o diabo e muito. Quando ele faz o melhor para aborrecer a você e você ainda continua amando a Deus, permanecendo feliz e amando as pessoas. Vamos lá, vamos ter uma meta. Só existe uma única maneira de vencer o mal. Romanos 12, 21. Nós só vencemos o mal com o bem. A melhor coisa que você pode fazer quando o diabo está te atacando é fazer algo escandalosamente maravilhoso por alguém. Bem, mas esta já é uma outra mensagem. Então, a maneira como olhamos para as coisas é muito importante. A perspectiva de vida. Todos nós somos muito propensos a pensar sobre nossos problemas e esquecer de todas as nossas bênçãos. Meu Deus, nós somos tão abençoados. Tão abençoados. Você me ouviu? Muito abençoados. Nós sempre pensamos em como uma situação é ruim, mas nós não pensamos em quão pior ela poderia ser se Deus não estivesse ao nosso lado. Vamos lá? Dê um grande louvor a Deus. Então eu comecei ontem à noite com o que seria uma mensagem de 10 pontos, o que é sempre uma piada para mim, sabe? E eu comecei a falar sobre as diferentes e reais expectativas que nós temos sobre encarar algumas realidades e enfrentar a realidade. Quantos sabem que precisamos ser capazes disso? Podemos ter nossos sonhos e visões, podemos orar por grandes coisas, mas ainda assim temos que ser capazes de lidar com a vida real. E ninguém vive no topo da montanha o tempo todo, sabe? Não há ninguém que tenha todos os dias aqui exatamente do jeito que gostaria que fossem. A vida é cheia de decepções, sabe? Mas nós estamos no mundo e não somos do mundo. Então o mundo tem uma realidade, mas o crente tem uma outra realidade. Então a realidade do mundo é, no mundo haverá muitas aflições, mas a minha realidade como crente é que Deus vai me guiar em tudo e fará com que tudo coopere para o meu bem. Então as 4 coisas que eu falei ontem à noite, realidade número 1, ninguém e nada é perfeito exceto Jesus. Ninguém. Não tenho tempo para voltar nisso, mas nós apenas esperamos muito das pessoas, algo que nem nós conseguimos dar a nós mesmos.
Você não consegue agradar a todo mundo o tempo todo. E se você tentar, vai perder sua própria vida. E seja qual for o destino que Deus tem para você, você vai perdê-lo. Porque todo mundo espera algo diferente de você. E se você tentar fazer todo mundo feliz, chegar a um ponto em que você nem saberá quem você é, sabe? A terceira coisa que falamos foi: no mundo haverá aflições. E a quarta coisa foi: todos ficaremos diante de Deus e prestaremos conta das nossas vidas. E sabe, a Bíblia fala muito sobre o temor do Senhor. Quero dizer, é incrível quantas vezes você vê na Bíblia o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E muitas pessoas hoje nem têm ideia do que isso seja. Quantos já ouviram um sermão sobre o temor do Senhor? Talvez nunca. Agora, não precisamos ter medo de Deus porque nós sabemos que Ele nos ama, mas nós precisamos ter um temor e tremor reverencial e precisamos entender que Deus vê cada uma das coisas que nós fazemos. Então, na verdade, não é o que nós fazemos em público que é tão importante, mas é o que fazemos a portas fechadas, sabe? Quando achamos que ninguém está vendo, mas Deus está sempre olhando. Agora, se você recebeu a Cristo como Salvador, você não será julgado com base na salvação? Mas a Bíblia diz que você pode passar a sua vida fazendo várias boas obras e que quando você passar pelos olhos de fogo no dia do julgamento, que por toda a obra que foi pura você vai receber uma recompensa, mas aquilo que foi feito com motivo errado para ser visto pelas pessoas, para ser bem-quisto ou todas essas coisas loucas em que nos metemos, você vai perder a sua recompensa até mesmo ainda que você esteja salvo. Bem, eu não sei sobre você, mas não quero chegar ao céu e ainda estar no jardim da infância e ter que começar tudo de novo. E se eu vou passar a minha vida servindo a Deus, que é o que eu tenho feito nos últimos 42 anos, e essa é a minha vida, é isso que eu faço, eu não quero perder a minha recompensa. Vamos lá. Realidade número 5. O diabo nunca vai te deixar em paz. Não achei que ficariam animados. Não houve nenhum ponto que eu trouxe ontem com o qual as pessoas se animaram. Mas muitas pessoas disseram, essa mensagem foi tão... isso foi uma mudança de vida para mim, sabe? Porque, veja, às vezes nós nos empolgamos um pouco demais nos nossos pensamentos, achando que, porque temos um relacionamento com Deus, que nós nunca precisamos lidar com as coisas que o mundo lida. Essa não é a realidade. Eu sou muito boa, bem, acho que isso faz parte de quem eu sou, mas eu não. Eu tenho grandes sonhos e visões, mas eu sou uma pessoa muito realista e com bom senso e com o pé no chão. E só porque você é cristão não significa que você perde a cabeça. Você ainda tem que olhar para as coisas de uma forma realista, lógica. Se você maltratar as pessoas, elas não vão gostar de você. Se você gastar mais dinheiro do que ganha, vai acabar com sérios problemas e muitas coisas. Você não pode orar para desaparecer. O diabo nunca vai te deixar em paz. E, na verdade, se ele está te deixando em paz, você está com um problema pior do que se ele não estivesse. Porque se ele não está te incomodando, significa que você não está incomodando ele. Então, sempre que você estiver fazendo progresso de alguma forma, o diabo vai vir contra você para tentar pará-lo. E não tem ninguém aqui, e você pode dizer, eu queria que o diabo me deixasse em paz. Se o diabo apenas me deixasse em paz, bem, ele não vai te deixar em paz. Eu disse, o diabo não vai te deixar em paz, mas maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. A realidade do mundo é que o diabo não vai te deixar em paz, mas como cristão, a sua realidade é que você tem autoridade sobre ele. Mas você precisa reconhecê-lo, precisa exercer esta autoridade. Ter algo e usar são duas coisas completamente diferentes. E ouça, não acho que devemos nos concentrar no diabo, não acho que devemos sair por aí falando sobre o diabo o tempo todo, mas nós estamos cometendo um erro se nós nunca ouvimos falar dele, se nós nunca pensamos nele e se nunca fazemos alguma leitura sobre ele. Porque eu fui à igreja por anos e anos e anos e eu nunca ouvi um sermão sobre o diabo. Nunca. Achava que ele era tipo personagem do Halloween que usava uma roupa vermelha e um tridente. Sabe, eu colocava a culpa de tudo na minha vida em todo mundo, menos no inimigo.
Vamos lá. Sei que a maioria está familiarizada com o capítulo 4 de Lucas. Imediatamente após Jesus ser batizado, antes dele, agora ouça, antes dele começar seu ministério público. Alguns de vocês querem muito estar no ministério. Ok, bem, você tem que passar por alguns testes. Porque você nunca sabe algo até que você seja testado. Nós achamos que sabemos e podemos falar com todo mundo o que fazer, mas até que isto seja testado em nossa própria vida, nós realmente não sabemos o que não sabemos. Então, pouco antes de Jesus começar o seu ministério público, ele foi testado. A Bíblia diz que o Espírito Santo o levou para o deserto. Vamos lá. Você acha que o Espírito Santo nunca vai te levar para um lugar difícil? Oh, sim, ele vai. Sabe por quê? Porque lá aprendemos nossas maiores lições. Você acha que o Espírito Santo não vai organizar para você sentar ao lado de alguém no trabalho que quase te deixa louco? Oh, sim, ele vai. E se você fugir dessa, a próxima pode ser até pior. Sabe por quê? Agora ouça, são as coisas imperfeitas nas nossas vidas que Deus usa para nos aperfeiçoar. Essa pode ser uma das coisas mais importantes que estou te dizendo, entenda. São as coisas imperfeitas da nossa vida que Deus usa para aperfeiçoar a nós. Não fazemos o nosso sal valer se espalhamos palavras e não temos experiências. Quando eu digo que Deus é fiel, eu estou dizendo porque eu sei por experiência que Deus é fiel. Eu sei disso. Então, o inimigo ele o testou contando mentiras a Jesus. Eu não vou ler isso, mas toda vez que o diabo dizia algo a Jesus, a Bíblia diz, e Jesus disse ao diabo. Você tem que retrucar o diabo de vez em quando. Amém? Cala a boca, diabo. Se afasta de mim. Você é um mentiroso. Não. Essa é boa, hein? Não. Não vou fazer isso. Vamos lá. E toda vez que o inimigo tentou a Jesus, Jesus disse, está escrito. Está escrito. Uma das coisas mais poderosas que você pode fazer é confessar a palavra de Deus em voz alta. Toda vez que o diabo mentir para você, você ouve na sua cabeça, você não é bom, e você diz, isso é mentira. Eu fui criado por Deus e tudo que Deus criou é bom. Na verdade, você não tem ideia do quão incrível eu sou. Quantos entendem o que estou dizendo? Porque eu tenho que continuar. Como eu disse, não devemos ter o diabo na mente o tempo todo, mas não podemos nos esquecer de que ele é realmente a fonte de todos os nossos problemas. E ele trabalha através das pessoas, trabalha através das circunstâncias. Mas a questão é que, embora as pessoas tenham a responsabilidade de não dar lugar ao diabo e permitir que ele as use, ainda quando você chega ao ponto final, é o diabo que está causando os problemas. E até nós aprendermos a lidar com ele, nunca seremos consistentemente felizes. Mas o que eu amo sobre essa história em Lucas, e você vê tantas coisas nesse capítulo de Lucas, mas no verso 13, e depois que ele terminou, então, no verso 13 diz, e quando o diabo havia terminado com todas as tentações, ele partiu dali até outro momento oportuno surgir. Veja bem. Então, o diabo não tinha a intenção de deixar Jesus em paz. Jesus venceu aquela batalha e logo depois disso, ele começou seu ministério público. Veja, se você quer fazer algo para Deus, não pense que o diabo vai rolar um tapete vermelho para você. E que você não vai receber nada além de bênção.
E então em Marcos 4 há uma outra grande história. O semeador saiu a semear a semente, está falando sobre a palavra de Deus ser semeada nos corações de vários tipos de pessoas e diz, e estes são os que estão ao longo do caminho, onde a palavra de Deus é semeada, e quando eles a ouvem, Satanás imediatamente vem e tenta tirar a palavra que foi semeada no coração. Então eu posso profetizar para você. Não se surpreenda se quando você sair daqui hoje, o diabo tentar incitar algo entre você e uma outra pessoa, ou te deixar descontente com alguma coisa, ou infeliz com alguma coisa, porque a última coisa que ele quer que você faça é sair deste lugar e, mesmo que seja por 5 minutos, ficar pensando no que eu disse.